Minha jornada, minha história, é que tenho formação em neuroimagem funcional por ressonância magnética. Fiz meu doutorado nessa área na Universidade de Cambridge e passei 10 anos trabalhando no campo da neurociência. Nos últimos 15 a 20 anos, tenho falado, ensinado e escrito sobre questões de fé que as pessoas têm, tentando comunicar alguns dos motivos pelos quais a crença em Deus é algo plausível e digno de consideração. Eu diria que minha origem era religiosamente neutra. Tive uma infância muito amorosa, estável e segura, mas assuntos espirituais simplesmente não eram discutidos de um jeito ou de outro. Isso significava que eu realmente não sabia nada sobre a fé cristã, literalmente nada, mas também não tive experiências ruins, nem associações negativas com o cristianismo que precisassem ser desfeitas mais tarde. Então, eu descreveria minha infância como alguém que simplesmente não tinha um componente religioso em sua vida. Lembro-me de ter ido à escola dominical talvez algumas poucas vezes, mas sempre me sentia um pouco desconfortável porque aquilo não era familiar para mim. Eu não tinha uma Bíblia, então quando todos pegavam suas Bíblias, aquilo parecia algo estranho para mim. Mesmo sem saber exatamente no que acreditava, eu sabia o que amava na escola: as ciências. Quando era adolescente, decidi que queria ser cientista. Eu amava isso e provavelmente estudava até mais do que deveria. Eu admirava muito meu professor de biologia do ensino médio, porque depois fui estudar biologia, química e matemática, matérias que, no Reino Unido, fazem parte dos exames que preparam os alunos para entrar na universidade. Meu professor de biologia me deu um livro de um autor chamado Richard Dawkins, chamado O Gene Egoísta. Isso foi poucos anos depois do lançamento do livro, quando ele estava fazendo muito sucesso. Eu li aquele livro e, de alguma forma, absorvi a ideia de que somos apenas máquinas genéticas, que existe apenas o mundo material e que isso é tudo o que significa ser um ser humano. Segundo essa visão, o propósito da nossa existência é simplesmente transmitir nosso material genético para a próxima geração. O importante é que nossos genes sobrevivam e continuem existindo ao longo do tempo. E eu simplesmente absorvi essa visão de mundo. Algo interessante para mim é que eu não acordei um dia e decidi: vou escolher uma cosmovisão, ou vou adotar uma crença religiosa. Eu apenas absorvi aquilo das pessoas ao meu redor, dos livros que me davam, das revistas que lia, da televisão, do rádio e assim por diante. Naquela época não existiam redes sociais, então eu não tinha essa influência. E eu nunca critiquei essa visão, apenas presumi que as coisas eram assim. Cheguei à universidade para estudar bioquímica assumindo que éramos seres puramente materiais e que ciência e Deus não eram compatíveis. Eu não sabia exatamente no que acreditava. Talvez me descrevesse mais como agnóstica do que como uma cética militante ou uma ateia convicta. Na verdade, eu simplesmente não pensava muito sobre isso, mas quando pensava, concluía que claramente não era possível acreditar em Deus e ser cientista ao mesmo tempo. Era preciso escolher entre uma coisa ou outra. Foi assim que cheguei à universidade. Somente quando entrei na universidade comecei a ver os cartazes da União Cristã nas escadas que levavam ao refeitório. Eles colocavam títulos chamativos para atrair a atenção. Eu via aqueles cartazes e pensava: quem são essas pessoas que fazem perguntas sobre a vida? Porque esse tipo de assunto nunca havia feito parte da minha educação nem da minha criação. Certamente não aquelas questões filosóficas mais profundas. Eu tinha cristãos na minha vida. Durante o ensino médio, participei de um grupo de jovens, principalmente por causa das amizades e também por interesse romântico. Então eu gostava de estar naquele grupo, e para mim, aquilo era apenas mais uma atividade. De certa forma, eu pensava, talvez isso me torne uma pessoa mais completa, porque estou marcando a caixinha da religião, além de todas as outras coisas que faço. Havia pessoas naquele grupo que se consideravam cristãos comprometidos e tive algumas conversas profundas com elas. Hoje sei que uma dessas pessoas orou por mim durante muito tempo. Mas nossas conversas não eram sobre ciência e Deus, nem sobre se somos apenas nossos cérebros ou matéria em movimento. Isso veio depois. Na verdade, essas pessoas ficaram bastante surpresas quando, alguns anos mais tarde, liguei para elas e disse que havia me tornado cristã.
Na minha primeira semana na Universidade de Bristol, participei de um evento chamado Guerrilla Christian. Basicamente, eram 4 cristãos sentados em cadeiras, diante de uma sala cheia de pessoas que podiam fazer qualquer pergunta que quisessem. Isso foi uma parte importante do início da minha jornada, porque aprendi que fazer perguntas é algo saudável. E cristãos que realmente levam sua fé a sério querem tentar responder às perguntas das pessoas, porque se algo é verdadeiro, vale a pena fazer perguntas para descobrir se realmente é verdade ou não. Então, no meio daquela noite de perguntas difíceis aos cristãos, levantei a mão e perguntei: com certeza você não pode acreditar em Deus e ser cientista ao mesmo tempo, pode? E a resposta que recebi foi: na verdade, pode sim. E me explicaram que dizer que a ciência está em conflito com a crença em Deus é um pouco como dizer que os programas e processos que fazem o Instagram funcionar estão em conflito com a existência de Kevin Systrom, seu fundador e criador. É claro que essas duas coisas não estão em conflito. Na verdade, juntas elas oferecem uma compreensão mais completa do Instagram. Se você tentar entender o Instagram apenas pelos programas e processos que o fazem funcionar, acabará com uma compreensão limitada dele. E o mesmo acontece com Deus e a ciência. O estudo dos mecanismos do mundo natural não entra em conflito com a crença naquele que colocou tudo em movimento e continua sustentando tudo até hoje. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. Aquilo abriu diante de mim um horizonte completamente novo de perguntas. Passei os 18 meses seguintes fazendo ainda mais perguntas aos cristãos. Passei muito tempo conversando com meus amigos, colegas de apartamento e companheiros de dormitório sobre a fé cristã. Tínhamos longas conversas nas escadas do prédio até altas horas da noite. Também participei de um curso onde podia fazer perguntas, e para ser sincera, acho que dei bastante trabalho para eles. Mas isso também foi uma parte essencial da minha jornada. Existiam lugares onde eu podia fazer essas perguntas, e havia pessoas dispostas a me ouvir, sentar comigo e me ajudar. Eu acho que sua mente inquisitiva, seu desejo de descobrir o que é verdadeiro, serviu muito bem a você. Porque fico pensando em quantas pessoas simplesmente aceitam um paradigma. Aceitam a ideia de que ciência e Deus são inimigos, não amigos. Que uma coisa exclui a outra, que ou você é científico ou é religioso. Ou você é racional e razoável ou está iludido. E elas nunca param para fazer o que você fez, começar a fazer perguntas. Como essas coisas podem coexistir? Como posso construir uma visão integrada da realidade? Que tipos de perguntas você estava tentando responder para entender essa integração entre uma visão centrada em Deus e uma visão fundamentada em evidências e racionalidade? Entre a ideia de propósito e a ideia de mecanismos naturais? Como se fossem duas fontes de conhecimento que podem se complementar de maneira bela. Como foi essa jornada para você? Você se lembra de alguma questão específica com a qual estava lutando? Sim, uma questão muito importante para mim naquela época era a relação entre criação e evolução. Eu estava estudando bioquímica e a evolução molecular fazia parte do nosso cotidiano acadêmico. Era algo considerado bastante normal. Simplesmente se assumia que esse processo acontecia e então o estudávamos. E eu também havia ouvido em algum lugar que os cristãos acreditavam em certas coisas sobre a Bíblia. Então, uma das minhas perguntas era como reconciliar isso com a crença em Deus. Claro, reconhecendo que os cristãos possuem diferentes interpretações sobre como entender os primeiros versículos de Gênesis. Mas, antes de tudo, percebi que a Bíblia não é um livro didático de ciência. Ela não está fornecendo uma explicação científica. Ela está relatando acontecimentos que realmente ocorreram, mas não de uma forma científica literal.